Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe grandiosamente a vida de quem me ouve e que Ele possa trazer refrigério, alento, esperança e fé ao nosso coração no dia de hoje, renovando-nos a cada dia que passa. O texto para nossa breve reflexão encontra hoje em 1 de Pedro capítulo 5, eu vou ler apenas o verso 6, diz assim: portanto, humilhe-se sobre o grande poder de Deus e no tempo certo Ele os exaltará. Glória a Deus. Irmãos, Pedro vem numa grande reflexão, numa grande pregação, numa grande ministração, exibindo o seu pensamento sobre o sofrimento e o serviço prestado a Deus, até ele chegar aqui na conclusão da carta, que é no capítulo 5. Eu falei sobre o sofrimento que também traz redenção, que está no capítulo 4. Ele fala para nós não nos estranharmos se passarmos pelo ardente fogo da aflição, 1 de Pedro 4,12. E ele fala que todo sofrimento com Deus, ele explica o grande motivo do sofrimento que está nos aperfeiçoando, e que sofrimento com Deus tem propósito, mas sem Deus não traz propósito nenhum com a nossa vida. Uma coisa é nós sofrermos com Deus, outra coisa é com Deus. E no versículo 5 ele começa a palavra falando uma palavra agora aos presbíteros, a qual eu também sou. E ele traz uma exortação aos presbíteros que estão no lugar de pastores da igreja, que não devem se assenhorar, ou seja, dominar o povo pelo medo e querer ser Senhor, querer se colocar no lugar de Jesus mesmo. Jesus é o nosso Senhor. E ele fala para os mais novos aceitar a autoridade dos presbíteros na condição de liderança. É aqueles que estão, e eu quero fazer a aplicação disso falando daqueles que são mais avançados na fé e aqueles que aceitaram o Senhor Jesus agora há pouco. É assim que o Senhor trabalha. Alguns já têm testemunho para contar, outras ainda não tiveram experiência. Então é bom nós ouvirmos as pessoas que têm experiência, mas isso não dá uma condição para nós de abuso. Ele fala assim, no versículo 3, não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob os seus cuidados. É uma importante manifestação e Deus ele traz sempre essa questão de não haver abuso entre as partes. Ele fala para a esposa em Efésios capítulo 5, sujeite-se ao seu marido, mas ele fala também para o esposo. Ele fala também para o esposo, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. É muito mais difícil a parte do esposo. Ele fala para os pais, ele fala para os filhos, honrem os seus pais, mas fala para os pais, não irritem os seus filhos. Então, na ideia de Deus, mesmo que haja submissão, nunca vai haver abuso de autoridade. E o que ele começa falando justamente para nós é sobre a autoridade. Ele fala, portanto, ou seja, logo, humilhem-se sob o grande poder de Deus. Eu quero trazer a aplicação disso. A palavra humilhar aqui, irmão, um dos significados da palavra, no Aurélio mesmo, no significado é submeter-se, sujeitar-se. Humilhar-se aqui é um ato voluntário. Ele fala humilhem-se. Quando traz esse pronome se, é uma proposição nossa. É nós que devemos nos submeter ao quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus em Salmo 119, versículo 105, fala que ela é luz para os nossos caminhos, que ela é luz para os nossos pés e luz para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É isso, é sobre a palavra de Deus, sobre a ótica de Deus que nós teremos clareza, que nós conseguiremos enxergar aquilo que nos cerca. Mas é um ato voluntário, é um ato a qual nós nós mesmos devemos experimentar. E eu gosto porque Paulo entendeu basicamente isso. Ele faz isso de forma muito declarada. Eu quero trazer aqui para vocês Filipenses capítulo 2, versículo 17. Prestem atenção no que Paulo fala, porque Paulo entendeu o seu serviço. Paulo é aquele homem que antes perseguia os cristãos e depois que teve um encontro com Jesus se colocou diante ao serviço a qual Deus tinha colocado no coração dele para ele fazer. Fala assim, contudo, mesmo que esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé,
da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus. Estou alegre e me regozijo com todos vocês. É um sacrifício a Deus, é uma oferta voluntária. Humilhar-se diante de Deus é uma oferta que nós colocamos, mas é diante de Deus. Fala na versão Ferreira de Almeida, fala da mão de Deus. Agora mesmo eu vou falar sobre a mão de Deus. Mas o que era uma oferta derramada? Essa oferta de bebida era uma oferta derramada, chamada libação. Nós encontramos com frequência ela na Bíblia, no Antigo Testamento. Era uma oferta que era feita com vinho, às vezes com azeite e às vezes até mesmo com leite ou bebida forte. E qual era a característica dessa oferta? Era um agradecimento pela salvação que teria encontrado em determinado momento. A primeira vez que vemos elas é em Gênesis capítulo 36, versículo 15, a qual Jacó, depois de ter o nome trocado por Israel, ou seja, ele entendeu a sua identidade em Deus, lutou com um anjo no val de Jaboque e logo depois construiu um altar de pedra. E o altar ele tem a tipologia do nosso coração, meus irmãos. O vinho tem a tipologia, o azeite e o vinho, a tipologia do Espírito Santo, derramado por meio da cruz de Jesus, o sangue derramado para o perdão do pecado de muitos. E Paulo entendeu isso, que era necessário ofertar o serviço dele como oferta derramada. Perceba que havia uma renúncia, a bebida era muito cara nessa oferta. Então havia uma renúncia a ser feita para que o serviço pudesse, para que essa oferta a Deus pudesse ser derramada. Ela era derramada sobre o altar. O altar, como eu disse, tipologia do nosso coração. É algo que Deus coloca no nosso coração para que muitos possam alcançar a plenitude de vida. É um serviço oferecido a Deus. Então, Paulo entendeu isso e ele fez isso voluntariamente. Ele entendeu que a vida dele era a oferta que ele deveria entregar. Essa era a humilhação de Paulo e por isso ele passou por muitas perseguições, mas Deus o exaltou, tornando o pai da teologia e o construtor, e ele expandiu a igreja de Jesus além das fronteiras de Israel, levando ela até a Roma, chegando até aqui em nós, e isso é bonito de se ver. Mas perceba que é sobre o poder, o grande poder de Deus. Algumas versões traz a mão de Deus, e a mão de Deus ela aponta para o cuidado de Deus, mas também aponta, como em Jeremias 18, o moldar de Deus em nós. Quando nós nos colocamos ao serviço de Deus, é necessário que nós colocamos sobre o moldar dele também. Entenda que a mão que molda é a mão que nos protege. Por isso que ele fala poder. Algumas versões traz poder de Deus. Porque quando nós nos colocamos à disposição do propósito de Deus para nossas vidas, meus irmãos, ele nos molda e nos guarda ao mesmo tempo. Eu quero repetir isso porque alguém precisa repetir isso. Alguém que está se sentindo inseguro, com medo. Ele nos molda, sim, e traz alguma dor e angústia, mas no sentido de trazer alegria ao nosso coração. E mais do que isso, ele também nos protege e nos guarda enquanto ele está nos moldando, porque nós vamos ter período de vulnerabilidade, e isso vai acontecer, não há como. E esse poder, saiba que Salmo 91 fala, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é um esconderijo, irmãos, é algo que nós podemos confiar em Deus. Jesus Cristo, meus irmãos, todas as pessoas, elas vão nos abandonar, elas podem nos abandonar, eu não estou dizendo que vão, mas elas podem nos abandonar, mas Jesus Cristo, ele jamais abre da mão da missão que nós temos, é nós que abrimos, é nós que nós queremos. Paulo se colocou, perceba que Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, ele falando para Timóteo, ensinando, olha o que ele fala no versículo 6, ele fala assim: quanto a mim, minha vida já foi derramada como oferta para Deus, o tempo da minha morte se aproxima. E é no versículo 7 que ele traz aquele lindo versículo: lutei o bom combate. Qual foi o combate, meus irmãos? Ele correu atrás pregando o evangelho para muitos, orando pelas pessoas, intercedendo e levando a palavra de Deus, levando a graça de Deus aos gentios. Ele fala: lutei o bom combate. Esse foi o bom combate. Terminou a corrida, foi até o final, e permaneci fiel, ou seja, guardei a fé.
Guardou a fé, porque foi por meio da fé que ele foi, através dessa oferta derramada, meu irmão, que exigia a morte dele. Exigia a morte dele, por meio da missão que ele estava sendo cumprida. Logicamente, a morte dele não tem a ver com o perdão dos nossos pecados, mas tem a ver com o alcance de muitas pessoas. A palavra precisaria, para se cumprir a volta do rei, chegar a todas as pessoas. Então há um propósito muito maior envolvido em tudo aquilo que Deus está fazendo conosco. E a mão dele nos protege o tempo inteiro. Agora a palavra fala no tempo certo. No tempo certo, e algumas Bíblias trazem, igual a Ferreira de Almeida, o tempo oportuno. Ou seja, haverá um tempo em que tudo que ele prometeu se cumprirá. E ela virá por meio de uma oportunidade. Oportuno fala de oportunidade, as oportunidades que são colocadas para nós. Perceba que é nesse momento que nós podemos nos enganar, porque se há um tempo e há uma oportunidade, outras oportunidades surgirão, porque Satanás é bobo, Satanás não é bobo, Satanás, uma das figuras dele é de astuto, ele é muito inteligente, age com estratégia e com inteligência a fim de nos enganar sobre aquilo, e ele se disfarça de anjo de luz, não é verdade? Então temos que ficar, temos que ficar vigilantes com isso, porque no tempo haverá a oportunidade de nós manifestarmos e fazermos a vontade de Deus. Para quê? Ele fala, porque ele os exaltará. Irmãos, em João capítulo 13, versículo 35, fala que uma das características de Jesus, uma das características de Deus, dos seguidores, dos discípulos de Jesus, é que eles amem uns aos outros. É o amor. Sem amor não há problema. Lembra que eu falei que a oferta derramada, a primeira oferta derramada foi sobre Jacó, depois de ele ter se transformado em Israel? Por que ele se transformou em Israel? Irmãos, ele teve um problema muito sério com o irmão dele. Ele precisou sair de casa, deixando o pai e a mãe, porque ali os dois erraram, para que depois eles pudessem se reconciliar no momento oportuno, no momento que houvesse uma oportunidade. Ele teve que fugir de casa, e foi nesse momento que ele foi servir a Deus, aprender com Deus, casou-se com a Raquel, casou-se com Lia, serviu Labão na fazenda de Labão, aprendeu muito sobre Deus até ter um encontro com um anjo. Mas ele pôs-se a esconder-se ou a correr do irmão dele, queria matar ele, porque ele tinha roubado a bênção, a primogenitura dele. No entender dele, ele tinha roubado a primogenitura, mas ele entregou de bom grado, trocando por um prato de lentilha. Então tudo isso contribuiu para o bem de Jacó, para o crescimento dele, para o amadurecimento dele, mesmo ele passando por uma angústia tremenda. Agora, no tempo, você crê que essa oferta derramada justamente não representava orações pelo reconciliamento do irmão? Entende o que Deus fala para nós? A intenção era sempre desse problema. Agora, o Senhor fala que aquele que se humilhar, isso está em Mateus 20, 25, se eu não me engano, aquele que se humilhar diante da potente mão dele, no tempo certo será exaltado, mas aquele que exaltar a si mesmo, ele mesmo humilhará essa pessoa. Eu gosto porque em Marcos 8 fala assim, se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua própria vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. 8:35 está falando isso. E o que eu estou querendo dizer com essa mensagem, meus irmãos? Que haverá momentos em que nós vamos ter que perder para ganhar. Haverá momentos em que nós teremos que errar para aprender. E haverá momentos em que nós teremos que lutar para conquistar. É isso que o Senhor está dizendo para nós no dia de hoje. Mas sempre com uma finalidade: sermos aperfeiçoados no amadurecimento que vem debaixo da potente mão dele, e com um serviço, e esse serviço conquistado em amor, para a reconciliação de muitos com Deus e entre o outro. Sempre foi isso. A exaltação fala de um lugar acima. Exaltação é diferente de honra. A honra é uma manifestação poderosa do Senhor, a qual ele dá um tratamento diferenciado, mas exaltação é colocar sob
É colocar sob as pessoas, não num sentido humilhação fala também de nós nos mantermos pequenos. Lembra do abuso de autoridade que não pode ter? Não é isso, mas as pessoas sob a missão a qual Deus colocou para nós, num sentido de todos avançarem para o céu. Exaltação é Deus colocando cada uma das pessoas que foram escolhidas, sabe, acima dos demais. E não entenda acima no sentido de poder, irmãos. Nós jamais poderemos abusar das pessoas, mas no sentido de ser influência, no sentido de ser exemplo. Entende o que Deus está fazendo? Eu sei que muitos não acreditam, muitos às vezes duvidam, mas ela nunca se dependeu de nós, porque se nós formos olhar para a nossa própria vida, é impossível. Mas quando nós olhamos para o poder de Deus, nós vemos que tudo é possível. A Bíblia está repleta de história. José, que foi levado como escravo, mas se tornou governador. Sadraque, Mesaque e Abednego, que passaram pela fornalha ardente. Daniel, muitas. E o mesmo Deus, meu irmão, que fez anteriormente, continua fazendo. Fará na minha e na sua vida. Então creia e receba essa palavra pelo poder do nome de Jesus, no tempo oportuno. Creia que virá restauração, restituição, reconciliação, exaltação e honra da parte de Deus. O Cordeiro tem, assim, a recompensa para o teu sacrifício, para a tua oferta derramada. Se derrame no altar de Jesus, peça, interceda pelas pessoas, prega a palavra, faça tudo com muito amor, suporte a pressão dos adversários que não creem nisso, e que até mesmo eles podem ser alcançados pela graça. Saiba que nesse momento, muitas vezes teremos que nos separar de quem nos ama, assim como Jacó se separou do seu irmão, mas no tempo oportuno houve a reconciliação. Que Deus abençoe, que vocês possam guardar essa palavra. Até uma próxima mensagem. Tchau.